Pois, o porco é lavado, muito bem lavado. Depois de estar todo lavado dos dois lados, penduram numa trave, numa corda por ali abaixo, para o porco escorrer o sangue todo para um balde que põe debaixo. Costuma estar 24 horas o porco ali, às vezes mais. E depois põe uma manta no chão, põe o porco lá, com o lombo para cima, dá um golpe ao meio do lombo para separar a carne gorda. Depois viram-no ao contrário. E então começam por tirar os que chamam lombelos, que é o correr da coluna, depois começam por tirar as costelas, a coluna e aquilo tudo. Quando esses ossos todos estão tirados, tiram do lombo do porco, que é para os salpicões ou para as linguiças. Há uma parte do lombo que é mais branca, é a parte melhor para os salpicões porque é mais macia. Depois a outra parte mais assim dos lados da barriga, para fazer chouriças de carne, para fazer embucheiras, o que quiserem fazer. Nem toda a gente faz as mesmas coisas. Com o sangue que apararam do porco ou morrer, quando o mataram, há quem faça morcelas, há quem coza o sangue porque gosta dele cozido, há quem faça certas coisas. Mas depois de estar o lombo tirado e aquilo tudo é picado e posto de adobo, em alho, louro, vinho, misturado com água, e 2 ou 3 dias, conforme o que querem. Depois fazem no fumeiro, fazem salpicões, fazem as linguiças, fazem bocheiras, fazem chavianas, fazem chouriças pretas, quer morcelas, cada um faz o que quer depois do porco, não é? Mas os presuntos são separados e são postos numa salgadeira, tapados com sal para os salgarem, para depois, ao fim de um mês ou mês e meio, tirá-los e conservam o presunto que se compra por aí e que a gente come lá em casa, não é? A parte da frente das pátuas, há quem as corte, mesmo aos bocados, e as metem em sacos plásticos na arca. Depois vão comendo durante o ano. Conforme querem comer, vão tirando um saco, e é assim que se arranja o porco. Lá nos meus lados é assim. Pode haver outros lados que seja diferente, mas Trás-os-Montes é assim. Agora já há muitos anos que não matemos, porque hoje eu estou aqui e a casa até está fechada. Mas depois, não sei, noutros lados se farão de outra maneira. Mas Trás-os-Montes é assim. Eram familiares ou amigos. Geralmente eram sempre pessoas de fora, um primo, que ajudavam à matança do porco. Porque a matança do porco quase era assim, uma meia festa para os amigos. E ao dia das alheiras também havia assim uma meia festinha para comer sopas das alheiras. Mas eu tenho 2 aldeias, Peso, concelho de Mogadouro. E tenho uma tela, concelho de Vimioso, porque nasci numa, mas depois fui criada na outra. Nasci em Peso, concelho de Mogadouro, e depois vivi no concelho, em Matela, concelho de Vimioso. Mas a maneira da matança era igual, tanto da aldeia da minha mãe como da aldeia do meu pai. Era na mesma. Portanto, em nossas casas, eram os familiares que iam a matar o porco. Irmãos, tios, cunhados, sobrinhos, era uma festa em casa. Portanto, ia aquelas pessoas todas, logo de manhã, entrava tudo para dentro de casa, tudo, e era logo, chamava-se luzinjoar. Portanto, era logo pão, aguardente, figos, nozes, era logo de manhã. Depois, em seguida, os homens saíam para a loja do porco para agarrar o porco e a senhora punha um albeiro branco aqui da avental na frente e com uma caldeira ia parar depois o sangue. Depois de trazerem o porco e de o porem no banco. E a senhora ia parar o sangue. E onde é que se punha o sangue? Punham-se umas areias de sal e uns casquinhos de cebola. Para o sangue não coagular. Mexia para um lado e mexia para o outro, mexia para um lado e mexia para o outro. Depois os homens deitavam umas palhas no chão e punha-se lá o porco. E depois faziam uns manhuços, ou já os tínhamos feitos até do tempo de bater o pão. Portanto, já tínhamos aqueles feitios prontos para a matança do porco. E então, com isso, queimavam aquelas palhas em cima do porco e com as outras limpavam para um lado e para o outro. E depois eram bem rapadinho, muito lavadinho o porco,
Depois punhas de pé, deitado, assim com as patas para o ar, em cima do banco. E a senhora, o senhor que o tinha matado, ia tirar-lhe as tripas. Primeiro tirava-se a parte de cima, que lhe chamavam a untaça. E depois é que metiam as mãos e é que saíam as tripas. E estavam outras 2 senhoras com um albeirinho branco e essas tripas caíam para esse albeiro e depois colocavam-nos a um lado e as senhoras iam-se fazer essas tripas. Apartavam, chamavam mesmo apartar as tripas, as delgadas das grossas, isso. Depois os senhores continuavam com uma matança do outro, porque nós tínhamos sempre 2, 3 porcos. Portanto, na minha casa sempre foi isso. E depois as senhoras iam a lavar as tripas. Portanto, na aldeia da minha mãe ia ali a Ribeira, pertinho, iam mesmo à Ribeira a lavar as tripas. E na outra não havia tanta água, mais longe. Então ia só uma horta e é que se lavavam lá as tripas muito lavadinhas e as traziam para casa. Em casa, antes de terem ido, já tinham outras senhoras o jantar feito. O jantar era sempre umas sopas boas, tinhas matado também uma peru ou um peru para almoçar essas sopas e para comerem este jantar. E também tiravam ao pé do cimo do porco uma parte que lhe chamavam os garrotes. E então eram feitos estes garrotes e esse é que era o jantar da matança. E as senhoras iam a lavar as tripas. Portanto, quando vinham e tal, já tinham fome outra vez. Então, comiam uns regiõezinhos que eram feitos quando estavam a tirar aqueles juntinhos nas tripas, já faziam estes regiõezinhos, já lhes chamavam, que era para as senhoras comerem quando... E tinha-se um caneco bom de vinho, doce, com mel, para as senhoras, porque tinha frio, fazia muito frio e tudo tinha frio. Portanto, já tinha este caneco de vinho doce para as senhoras depois de lavarem as tripas e de virem. Depois é que continuava uma festarola, portanto, um divertimento maior, mais daqui, mais além, de contar, ou anedotas, ou outra coisa. Pronto, até que se acabava o dia. Pronto. Na minha terra foi sempre isto. Na minha aldeia, depois para o outro dia seguinte, era preciso fazer o porco. E o porco era aberto, todo, do cimo ao fundo, e era tirado as costelas e a parte do meio, que era o lombo, que era o dos salpicões, que depois as mulheres encarregavam de picar. E a parte de baixo das costelas e da barriga, era para as linguiças. E em seguida, a essas linguiças e coisas, também se faziam as alheiras e as que lhe chamavam as chabianas, e os doces. Isso era, pois, já a parte de trabalho das senhoras durante a semana operante, porque as doces eram só feitas com um bocado de carne a cozer naquela água. Eu cheguei a fazer isto, naquela água, e temperava-se aquela água e amolecia-se uma caldeira boa daquelas sopas. E amoleciam-se, e depois, quando é que já estavam amolecidas, que estavam bem temperadinhas, gastávamos sempre uma remeia de mel. Portanto, depois deitávamos-lhe aquele mel e depois é que eram enchidas. Portanto, e era onde enchiam o palaio e as coisas. E as tripas já estavam, como dissemos, arranjadas. Mas quando iam a lavar as tripas, era até um enchente de rir, porque o botelo já o davam sempre a tirar a pele às raparigas solteiras, que disse que aquela que fosse capaz de esfolar o botelo, que se casava para o próximo ano. Portanto, a que fosse capaz de... Porque não eram todas que tiravam a pele por dentro logo ao botelo.
Portanto, não era qualquer uma que as tirava. E muitas aldeias lavam aquilo muito lavado. Mas na minha terra, no Senhor, tiravam-lhe mesmo aquela pele e só ficava a outra para depois encher o botelo, que eram os ossos. Que era o que nós chamavam na aldeia botelo. Que esse era partido ao meio e eram feitos dois. E o palaio era enchido ou da massa doce que se tinha feito, que esse botelo, sabe onde é que o vinham a comer? Agora na segada, quando levávamos os segadores, levávamos a dúzias de segadores, e nas merendas, é que toda a gente gostava muito de ir para nós e para outras, fazíamos o fumeiro todo certo, e para lhe darmos aquele botelo às merendas que era doce. Portanto, gostavam muito daquele palaio todo cheio daquela massa doce, na merenda para os segadores. Era para quando se utilizava esse comer. E depois as outras carnes eram enchidas, como já disseram aqui todos. Portanto, numas sítios mais, mas noutros sítios menos, conforme cada um aquilo que lhes permisse. As linguiças eram feitas, como já disse aquela senhora, da barriga do porco, da coisa. O salpicão era feito só do lombo, também, muito. E essa carne era preciso dar volta todos os dias e todas as noites e todas as manhãs, para estar bem temperado e bem feito, para que o fumeiro não estragasse. E eu ainda me recordo de fazer ainda outra coisa. Meu pai, que tinha muito a fazer na agricultura, e tínhamos que dar a comer a essa gente toda. Portanto, a essa gente era preciso dar muita coisa e muito tudo. E ainda me recordo de matarem metade de uma vaca, ele e uma minha tia matavam a vaca, e era metade para meu pai e metade para aquela minha tia. E a vaca cortava-se, olha, quase do tamanho desta carteira, assim. E aquilo era também temperada como a outra carne. E sabe como chamavam a essa? E depois essas eram penduradas assim no fumeiro, assim sem serem enchidas nem nada, só espetadas, chamavam chacinas. Portanto, e essa carne é que também era comida também no verão, que por causa de ser uma carne só magra e que era cozida e que era também só comida no verão. Mas essa era da carne da vaca, mas ficava o fumeiro todo grande em cima. Portanto, desde aos chabianos, aos doces, que eram feitos, os chabianos eram feitos com aquela sangue que tinham aparado quando estavam a matar o porco e que não deixaram coagular. Portanto, os chabianos eram feitos com esse sangue e com um bocadinho amolecidos, ou depois com um bocadinho de água primeiro, e depois é que levavam essa coisa por cima. E muita gente, em lugar de fazerem as bochas, mais queriam os chabianos, que deitavam mesmo essa carne, que era picada para as bochas, o bocha e tudo, deitavam-no a estes chabianos, muito miudinha, muito coisa. E então é que eram uns chabianos muito bons, porque levavam mais carne e naquela massa, portanto eram muito melhores do que só mais com a coisa. Agora os doces é que só levavam aquela remeia de mel e assim, e também eram amolecidos, como já disse, com aquela água e com um bocadinho de... Também tinham, logo daquela taça mais que tiravam e tudo, também era um bocadinho de pingo que lhe deitavam na coisa. E depois é que deitava-se-lhe o mel e é que eram cheios daquilo. Na minha aldeia era isso. Pronto. E a carne, a outra é que era salgada, portanto punha-se logo todo. Nós tínhamos mesmo uma salgadeira, assim de baixo, e punha-se uma parte virada para um lado. Nós, como matámos sempre 4 e 3 porcos, punhas virado para ali, carregavas todo sal, o outro viravas com o presunto para este lado, carregavas todo sal, o outro viravas para aquele lado, todo sal. Portanto, ficavam ali os 4 toicinhos, presunto, toicinhos, tudo, porque aquilo depois, só quando estivesse, íamos a virá-los. Portanto, no meio aí aos 15 dias estavam no sal
iam-se a virar. Iam-se a virar e iam os de baixo para cima e os de cima para baixo, para não cheirarem e estarem todos cobertinhos, todos bem com o sal. Que já se tinham cortado as patas e aquilo já tinha sido tudo cortado e depois eram rachadas ao meio e levavam ali o sal. Eu fiz muito isso. Desde que o meu pai morreu, que eu fiquei muito nova sem pai, e eu introduziram mais o andar mais com os criados e com as coisas para o termo e para as coisas. E então tudo o que fosse de força e de coisa, tudo era eu que tinha que puxar as coisas. De maneira que eu fiquei muito com este trabalho. Eu recordo-me mais quando era criança, a matança em casa dos meus avós. É que era uma grande festa. Pronto, tinha 8 filhos, juntava a família e era festa. Eu na minha casa não, matava assim o porco, mas era mais para negócio. No fim, ultimamente não tinha assim festa, não. Em casa dos meus avós, sim, de criança é que eu me recordo disso. Era uma grande festa. Esse dia juntava muita gente e a matança do porco, depois matavam o porco, taparava-se o sangue para fazer chouriços, mas para o outro dia ficava pendurado e só para o outro dia que era desfeito. Para o outro dia abriam o porco, aquele dia só tiravam as tripas e o sangue, o resto ficava. No outro dia é que era desfeito. Tiravam as carnes, umas para chouriças, outras para salpicão e era assim. Ora bem, contando a situação da matança do porco, como nós chamamos aqui na tradição da zona de Miranda, eu sou da zona de Miranda, mas é a mesma coisa que aqui, pouco mais ou menos, uma modifica uma coisa, outra modifica outra. Vai. Então o dia da matança é de manhã, é o pequeno almoço, e 8h30 da manhã, onde se comia qualquer coisa de casa, que durante o dia era sempre comer porque tirava-se as tanelas do porco, tiravam-se os outros restos, uns para umas coisas, outros para outras. E neste caso, depois ao meio-dia, era o almoço para todos. 200 quilos, havia porcos a 200 quilos, a 250, 150, isso dependia, não é, dos animais, não é? Éramos 4 homens, prendíamos com uma corda, metíamos na boca e dávamos-lhe uma lançada que era para puxar o animal depois para um banco. Tínhamos um banco com 4 pernas, nós chamávamos pernas, não é? E depois chegávamos um a puxar a frente e os outros olhavam o atrás, chegávamos à beira do banco, virávamos um porco para cima, depois ficava de lado, puxávamos uma mão para frente e outra para trás e íamos e metíamos a vaca assim nesta posição e dávamos um quarto de volta que era para sangrar e deitar o sangue todo fora, por a parte daqui da boca, está a perceber? E depois continuava essa música, então, e tanta vez, aquilo era preciso homens de coragem, não é? Porque senão viam-se mal. 3 homens quase não asseguravam um porco, tinha 4 ou 5 homens, não é? Pelo menos. Ali não havia hipótese. Tínhamos que... E depois cada um agarrava por sua parte. E já sabia a parte para trás e a outra parte para frente, não é? A mão, é mesmo, uma para trás e outra para frente. E então metido sempre metido aqui no peito, dizem assim, e dava meio quarto de volta, hein? Não era meia volta, meio quarto. Ficava, portanto, a navalha assim, e depois ficava com o buraco aberto que era para sair o sangue. Pronto, para sair para um alguidar, que aproveitavam, depois coziam o sangue para nós beber a pinga. Ali naquele momento era a primeira coisa que saía do porco para comer dele, era o sangue. Estávamos a chamuscá-lo, não é? Nós era chamuscado, raspado, e depois iam as senhoras, 1 ou 2 senhoras que andavam ali em volta, iam-nos a levar o sangue e para beber a pinga, bebíamos uma pinga que era assim para... Assim, sim. E então era
Era assim, depois era aberto, não é? Com 2, 3 pessoas, o que abria com a faca e 2 a pegar um de um lado todo, o porco ficava assim, as pernas para cima, mas isso já ficava portanto, espinhaço em cima do banco, já não estava deitado, já estava levantado, portanto, a direito, assim no banco, não é? E só visto. Isto normalmente, só visto é que se pode fazer uma imagem daquilo que era, na realidade. Era muito, muito interessante. Depois, então, como já disse, chamuscava-se o porco, limpava-se e depois de chamuscar um bocado com palhas de centeio, depois raspava-se bem raspado, com as facas, sempre com afiavam-se as facas e raspava-se aquilo, ficava todo branco, não é? E então, depois daí, o que é que nós fazíamos? Tirávamos as tripas fora, abria-se e tirávamos as tripas fora, não é? Limpava-se. Então, a continuação, o unto para um lado, nós chamávamos a banha de unto, não é? Com a manta, nós dizíamos a manta, não é? Chamávamos aquilo a manta. E então era assim a continuação. E depois levantávamos os porcos, metíamos uma estaca que tínhamos aqui e não ficava no chão, ficava encostado na parede, pronto, da despensa, que nós chamávamos aquilo, a despensa, ficava em cima daquela estaca de madeira que ficava de uns anos para os outros. Aquilo já era tradição, porque não andávamos todos os anos a fazer, mas aquilo também não era trabalho nenhum, não é? E então era assim a continuação. Depois tirávamos as costelas, não é? O dia a seguir, portanto, era hoje a matança, era hoje de manhã era desfazer o porco, chamavam o meu pai, que Deus haja, depois de manhã já desfazíamos o porco, cada bocado para o seu lado, eles já sabiam, tínhamos prática, não é? Com as mulheres, depois já era praticamente a família que fazia, lá vinha alguma pessoa mais amiga, que se ajudavam uns aos outros, que já não tinha a ver nada com o dia da matança. O dia da matança era diferente. Eram pessoas amigas de convívio de todo o ano, não é? Que se ajudavam sempre uns aos outros. Eu já há 65 anos que deixei daqui, fui para a Alemanha, estou há 65 anos e mais. Eu fui em 65 para a tropa e desde aí nunca mais parei aqui. Depois vim da tropa, fui para a Alemanha em 71 e ainda hoje continuo por lá. Já. Mas às vezes venho aqui ao Natal e ainda assisto a estas cerimónias, que isto é praticamente uma cerimónia, uma brincadeira. Jogávamos cá as cartas, jogávamos a barra, tínhamos essas coisas que faziam parte da vida, não é? Está bem. No dia seguinte era a lavagem das tripas e as senhoras tinham como tradição a roca com que fiavam a lá, faziam depois as meias, etc, etc. E então era no dia seguinte que fazia essa coisa. E lavar as tripas para lavar as tripas ficaram bem lavadas, metiam a roca por a tripa dentro e davam a volta com um pano que lavava por dentro e ia correr a tripa toda para lavar por dentro a tripa bem lavada, não é? Era assim, com água, baldes de água que iam limpos, que iam lavando conforme iam passando, ia lavando a tripa. Portanto, uma coisa muito importante da matança de porco era nós, a rapaziada e as meninas, pronto. Tínhamos de ter muito cuidado, que algumas já tinham sempre na surpresa de escolher uma parte do animal, as unhas dos pés que se tiravam em aquecendo com a água, tiravam-as e metiam-nas no bolso de um casaco, elas lá faziam as coisas delas e ficava, ou a vagina, pronto, falando na vagina, que é o normal, o natural. E depois andávamos ali 8 ou 15 dias com o casaco até que começava aquilo a cheirar, até que nos dávamos de conta que havia lá coisas que não pertenciam. Aquilo era uma brincadeira, pronto, uma tradição que nós usávamos. Agora há muitas coisas que ficam para trás porque não terei apontamento nenhum, por isso era preciso tintim por tintim, não é? Mas era só isso, e desculpai lá não ter dito logo da primeira vez.
Sim, porque essa tripa tirava-se, a parte era a bexiga, onde os rapazes depois enchiam a bexiga de ar e jogavam a bola com aquilo. E essa parte já, as raparigas já se davam ao cuidado desde a parte para aqueles rapazes mais pimponzos a acontecer com essa surpresa. Posso dizer, eu sou de duas igrejas Miranda do Douro. Duas igrejas Miranda aqui com Distrito de Bragança, não é? É assim. O dia da matança era a festa do lavrador. Sim, do pessoal. Era o dia de festa. E juntavam-se todos na aldeia? Tudo. Os amigos e a família. As tripas levavam-os para a beira do ribeiro, de um poço, ou até agora na mangueira. Liga-se a mangueira e levavam-os bem lavadas. Depois punha-se, por exemplo, aguardente, Desinfetar. loureiro, os temperos todos para elas para desinfetarem, mas bem lavadas. Não é assim chegar-se ao ribeiro e levar, tem que ser bem lavadas. Pois, leva tempo. O tempo que era necessário, elas tinham que ficar bem limpas. Pois senão, então também não... Punham-se da dor e até ficarem bem limpinhas. E depois de limpas? Depois limpas, cada umas vão para as chouriças, as outras vão para os salpicões. É preciso cortá-los e cozê-los. Depois de cozidas e apertadas, enchem-se os chouriços. Como é que se coziam? Com uma agulha, os salpicões. Por exemplo, a gente faz chouriços de pão, também se coziam. E as outras optavam com fio, com a linha. Pois. Dá um trabalho, mas também é bom. Sempre, logo de pequena, eu ainda dou fé de irem a matar o porco e de fugir, que não queria ver brincar. Pois, porque o porco faz um barulho muito Pois, esquisito, não é? eu botava-me a fugir e a chorar, que não queria ver matar o porco. Então, eu já há muitos anos que não tenho porcos, mas tenho os feios. Agora não os tenho nenhum. Não tenho porcos. Não? Dávamos a folhas, subíamos aos negrilhos a ripá-las e dava-se abóboras, dava-se muita coisa. Castanhas? Patarrabo, castanhas, era tudo só isso.